Eu gostei muito dessa proposta. Daqui a gente consegue ver cada detalhe. Magnífica! São muitas as obras que ocorrem contemporaneamente aqui em Roma. Curioso que eles fizeram tudo de uma vez, mas com certeza tudo vai ficar ainda mais belo. E não foi dessa vez que a minha mãe viu algumas das principais atrações aqui da cidade, como essa grande fontana dei quattro fiumi, que foi feita pelo grandioso Bernini. Então é mais uma oportunidade para retornar aqui e ver tudo tinindo, tudo brilhando. Bom, vocês sabem que aqui nós estamos em um ponto super visitado pelos turistas do mundo inteiro. Mas quem visitou Roma no final de 2024, assim como nós estamos fazendo agora, se deparou com uma cidade em obras. Não só aqui a Fontana di Trevi, mas tantos outros monumentos continuam em obra por conta do jubileu de 2025. O fato é que nós resolvemos visitar a fonte de uma maneira diferente. É uma proposta que eles trouxeram aqui para os turistas que eu achei muito boa, já que os trabalhos estão sendo feitos e eles resolveram presentear os turistas de uma maneira diferente. Então montaram ali uma espécie de passarela onde você pode chegar bem perto dessa monumentalidade. Nós encaramos essa fila que não demorou muito tempo, então, enfim, hoje nós estamos num dia de semana, não é alta temporada, deu para encarar numa boa. E aí percorremos essa passarela com muita facilidade e conseguimos notar cada detalhe dessa fonte incrível. Essa fonte, que é motivo de visita para tantos turistas, demorou praticamente 30 anos para ser construída na sua integridade e passou por vários papas, já que o Estado Papal queria retomar a função de um aqueduto romano, que ainda hoje está em funcionamento. Olha que incrível, pessoal. Ali ao centro é representado o oceano, circundado por deusas e também nos seus pés 2 cavalos alados, um pouco nervoso e um outro mais calminho, que representam mesmo a movimentação do mar. Ora o mar está calminho, ora o mar está bem revolto. Tantas outras representações aqui nesse único monumento, então dá para a gente ficar talvez a vida inteira estudando tudo isso. Mas foi legal ter feito essa visita de maneira diferente, não jogamos a moedinha porque não precisa disso, mas percorremos ali a passarela em total autonomia e foi muito legal. Daqui nós faremos alguns passos até aqui a rua de trás para conferir um local interessantíssimo que não é tanto visitado pelos turistas, mas vocês vão ver que vai ser muito legal. Vamos lá! Mas aqui é um local interessante porque nós podemos entender e visualizar o sistema hidráulico aqui desse bairro. Ah, mas o que tem de mais? Pô, o sistema hidráulico que funciona desde a época dos romanos e que ainda alimenta a Fontana di Trevi. Nós estamos a pouquíssimos passos da Fontana di Trevi. Eu contei ali 762 passos. Brincadeira, mas pessoal,
dobrando a esquina, para vocês entenderem a proximidade disso. Eu sou o público, você é o privado, ou vice-versa. Eu achei muito legal, porque um empresário que estava fazendo a reforma de um antigo cinema que estava desativado, eles descobriram nesta reforma toda essa estrutura antiga romana. E ele resolveu bancar essa reforma e depois ele faz uso comercial, é claro, mas também a importância, né, de você disponibilizar para o público algo que poderia estar soterrado. E quanto mais empresários se dispuserem a bancar a arte, a bancar as coisas históricas, né, melhor vai ser para toda a humanidade. Tomar cuidado também com os empresários quando metem a mão em coisas públicas, tem que ficar de olho. Isso aconteceu nos anos 1990. Então imaginem, quando acharam isso aqui, a superintendência aqui de Roma já bloqueou as obras instantaneamente. E aí o senhor Cremonini, o empresário, resolveu continuar aqui com as obras, bancando também tudo isso. E aí teve essa harmonia entre o público e o privado, que nem sempre isso é tão fácil de ocorrer. É um exemplo importante, como a minha mãe disse, para que mais empresários apoiem a arte, apoiem a história, mas sempre com os órgãos públicos regulando esses privados. Não dá para deixar sair fazendo assim, não. Eu acredito demais, sabe, nessas parcerias público-privadas. Aqui foi uma que deu certo, foi uma das primeiras aqui em Roma, e eu acho que ela serve para todos os países, desde que, é claro, o público cuide daquilo que é público, fiscalizando as próprias parcerias, porque às vezes o interesse do empresário se sobrepõe ao interesse público e tem que ser uma parceria onde os dois lados ganhem. Então, parceria é isso, né? Eu ganho, você ganha e quem vai desfrutar disso ganha também. Isso é que é uma boa parceria de verdade, né? A visita aqui é a pagamento, são 4 euros. É importante também reservar, principalmente em épocas mais cheias aqui na cidade. Vale muito a visita aqui, pessoal, apenas 4 euros enquanto estivemos aqui. E vocês podem ver não só a questão dos romanos aqui, né, nessa questão arqueológica, mas uma história aqui também de épocas medievais. Essa é uma escavação arqueológica sob um hotel. Também tem esse lado interessante, imaginem o que é essa cidade. E ali nós podemos ver um pouco da engenharia aqui da cidade, como que funcionava tudo isso. Música, um local fenomenal aqui
em Roma. Hoje esse local é dedicado a Ennio Morricone, célebre compositor de trilhas sonoras e tantas outras peças. Pessoal, o Parco della Musica ele foi projetado pelo escritório do Renzo Piano. Mais uma obra que nós estamos mostrando aqui na Itália. Mostramos a obra em Trento, em Gênova, e essa é muito importante porque a sala aqui também abriga a orquestra da cidade, a Accademia Nazionale di Santa Cecilia, que é muito prestigiada mundo afora, foi criada no começo dos 1900, até hoje é uma orquestra que é referência aqui na Europa. É uma sala de grandes dimensões. Mas isso falando só daqui, desse local onde nós acabamos de assistir o concerto. Porque tudo isso é um polo cultural dedicado à música, mas também outros eventos. Então são diversas salas, dimensões um pouco menores, mas eu já diria que são enormes aqui. Então é um local muito interessante. Tem também o Giardino, dedicado ao maestro milanese Claudio Abbado, que também já falamos para vocês. Grande livraria aqui, um espaço também de café, restaurante. Fica em uma parte da cidade que era muito degradada, era uma parte muito difícil aqui. E aí nos anos 1990 eles resolveram reestruturar essa parte da cidade. Então, com o advento aqui dessa sala, outras propostas aqui para essa área da cidade foram feitas e continuam sendo. O que é meio problemático aqui é o transporte público, é aquém ainda para chegar até aqui. Então eu recomendo que vocês peguem um táxi ou um carro de aplicativo. É mais rápido. Demos uma sorte também de assistir um concerto onde o programa era incrível, porque escutamos na primeira parte Debussy, depois um concerto número 2 para violino de Prokofiev. Nós temos um panorama maravilhoso aqui para assistir um belo concerto. A sala tem capacidade para quase 2.800 pessoas, é muita gente. Nós estamos sentados aqui na parte da galeria, bem para trás, e ainda assim se escuta muito bem, você diferencia todos os instrumentos. E vamos para a segunda parte com Brahms. Por coincidência, mais uma vez, eu digo mais uma vez porque sempre que a minha mãe está aqui, a gente acaba assistindo o concerto e caímos mais uma vez com um Brahms. Sinfonia número 2, uma peça que eu gosto bastante. Desde os anos 1960 não se criavam algo desse tamanho aqui, com essa gramatura, podemos dizer. Então, uma longa vida ao Parco della Musica.